Bem-aventurado és tu, que busca o bom entendimento das palavras. Hoje, procuraremos estender um pouco a respeito da palavra justiça. A palavra justiça se contrapõe, estão em choque. Uma palavra direito romano, direitos humanos. A palavra central, essencial, a respeito de justiça declara um só legislador e único juiz. Justiça. Requero. Quero. E não direitos pelos fantasiosos de Brasília, por tipo. E tipo universal. Por bem considerar e por considerações próprias do erro. Como conceber a ideia de que um juiz, por ser um ser supremo, possa necessitar de um servo que lhe coloque o signo da autoridade nas costas e faça disso por modelo, por expressão de autoridade de quem seja assim instituído. Começarei a respeito da justiça em falar das palavras de um só mestre, sobre todos os mestres, mas que não querem receber dentro das escolas, porque a sabedoria desse um só mestre, eles não têm interesse. Preferem estar por diretores de escolas, nomeados por partidos, segundo os seus propósitos partidários. No partidário não separe seus propósitos ideológicos partidários. Retornemos. Vou fazer uma leitura aqui. Vendo o Nazareno, Jesus, o Mestre, as multidões, essa palavra não está aqui na palavra multidões, como se naquele evento você possa imaginar ali um grupo de pessoas. Multidões. Ele está falando a todos os povos. Em todos os tempos e em todos os lugares. Esse é o fundamento do ensino. E todos os referenciais originais do que chamamos de natureza, e também os que creem chamam de criação de um só poder, de um só legislador e juiz, expressa ensino. Assim, lerei. E ele passou a ensiná-los. Bem-aventurado os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Aqui está o ponto. Bem-aventurados os que choram, que têm sede, têm fome de justiça, porque eles serão fartos. Essa fartura, as vestes do amor de quem os acolhe.
E também dirá: bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça. E dirá: bem-aventurados sois vós por minha causa. Veja, sois vós por minha causa. Entre muitos, os que lutarem pela causa que sintetizaremos na palavra Cristo, expressão do Espírito de Deus num homem. O Filho do homem é a verdadeira causa. Dentro dessas questões, nós vamos expressar aqueles que foram restaurados da sua mente, restaurados dos traumas que lhe foram impostos sobre as suas mentes. Por aquele tipo que eu exemplifiquei do homem de Gadara. Ele tinha uma legião de demônios lhe possuíam. É a expressão, como também já falamos, dessa multidão informe, sem uma identidade, dentro do chamado coletivo inconsciente, das declarações na superfície do pensar de Jung. Retornamos. Vamos falar a respeito dos restaurados. Um homem chamado Isaías. Conforme é dito, ele era um homem nobre, de família nobre. E ele, no pensar em busca desta necessidade que ele sentia de comer e beber da justiça, de maneira imperativa sobre ele. Ele vai concluir que a justiça que poderia ele ofertar, entre os muitos da multidão, ele vai dizer trapos de imundície. Não está falando só da multidão na expressão do povo. Ele está falando que os juízes próprios destes povos se tornam, dentro dessa multidão, por essa incapacidade de alcançar a percepção da dimensão eterna de justiça. Ele não trata de direitos. Também no mesmo sentido, este homem, ele vai declarar, e essa declaração não é solta, teórica, por testemunho próprio, íntimo, profundo. Também vai dizer que agora se torna necessário que os homens dentro dessa multidão, nessa restauração dos juízos, em seus juízes, manifestem de fato seu poder, em assim cumprindo justiça. Vão colocar-se com o rosto em terra, antes de tirar as suas togas, vestir-se de sacos imundos, e lançar cinzas sobre as suas cabeças, declarando publicamente: nós somos inúteis. Nossas vestes as piores. Na nossa cabeça, por juízo, cinzas. Esta é a expressão do testemunho. Não é uma questão teórica. Não ouvi nada a respeito desses quadros, de um testemunho de Freud, nem de Jung, nem daquele, nem de Comte, para ser contado e dizer: este tem valor. Não tem.
querem ver a imagem do Panteão? Brasília tem um monte. Estão compreendendo? A respeito de justiça, quando o escriba pergunta a Jesus, o Cristo, ao escriba, Jesus não é o Cristo, é apenas o mestre. Mas pergunta, mestre, que levarei para herdar a vida eterna? A pergunta foi simples. Que diz a lei? A lei dita o caminho. E como tu interpreta? Interpreta quer dizer, como te torna tu um intérprete? Verdadeiro, ou seja, por testemunho, não por direitos romanos ou por direitos humanos. Não. Nessa questão, ficou a declaração que todos conhecem. Diz o escriba, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, tua alma, tua força, entendimento, e o próximo como a ti mesmo. Veja, a palavra, enquanto está na primeira declaração, não tem um referencial de medida. Mas quando faz para a segunda, e ao próximo como a ti mesmo, a coisa pega. Nesse ponto, confuso, confundido, diz aquele juiz. Na multidão dos perdidos, do um coletivo inconsciente da verdade. Ele então pergunta ao mestre, mas quem é meu próximo? Interessante, devemos pensar isso ontem, que é uma palavra tão simples, mas ela tem uma profundidade, uma extensão de alcance imensurável. Porque o mestre começa com a seguinte questão. Ele coloca um molde, um referencial, em que estão diversos modelos inseridos nesse referencial, através da imagem de umas palavras, que vamos chamar da parábola. Não afastem o que eu vou dizer das parábolas que vinculam aqueles de Brasília. E ao vincular aqueles de Brasília, não dá para separar da imagem também o que eu vou dizer e que o mestre falou. É ensino de justiça, não de direito. Naquele momento, Jesus começa com essa palavra, é incrível. É incrível. Como quem creria? Isso de fato seja verdadeiro. Pergunta aos juízes em geral e aos de Brasília em particular. Eles vão escarnecer. Mas eu vou continuar. Então, o que é dito? Ele diz, descia um sacerdote de Jerusalém para Jericó. E por que ele põe essa palavra? De um sacerdote descia para Jericó. Vos direi, nesta palavra, ele não tira nenhum sacerdote desta imagem. Aquele melhorzinho, aquele piorzinho, não. Todo sacerdote, sem exceção. A palavra dele é pronta. Não tem como jogar, não dá para afastar. Apenas o sacerdote terá que reconhecer o engano onde ele se fez entre os mentirosos. Mas nunca será perfeito. Claro que não será perfeito. Mas fale da perfeição. Fale daquele que é perfeito. Daquele que é justo e perfeito. Daquele que é verdade. Não fale de si mesmo. Não tem nada a ofertar. Assim como de Brasília não tem. Pois bem, nesse ponto, fica uma segunda figura importante dentro do comer e do beber de justiça, por direitos, por status daquele escriba. Era a segunda figura, além do sacerdote.
Está faltando a palavra? O sacerdote e aqueles que serviam com o sacerdote no templo. Ali não está dito, mas vida de pronto está referido que a ideia de estar subindo ao reino, de estar expressando o reino, a figura de um sacerdote e a figura do seu ajudante, prontamente. Quem poderia pensar? E o que dizia para Jericó? Porque sempre estará descendo. Não é uma questão de colocar lá atrás, lá na frente, em 1400, 1200, não. Sempre. Alguém que colocou a traje de aparência de um sacerdote diante de um povo, aceitou esta condição, aceitou colocarem sobre ele uma toga de direito romano, já está descendo para Jericó. Lembra que Jericó é um lugar onde está Sodoma e Gomorra e que Deus, com a sua ira, destrói. Essa imagem não é uma imagem teórica, não é uma imagem que eu estou contando porque Jesus contou. Eu estou dizendo porque dessa mesma imagem, todos que foram restaurados e salvos dos seus traumas testificaram da dimensão daquele que em poder lhes arranca dessas condições de trevas, espessas trevas. Quando contei de Isaías, ele conta de uma experiência que lhe é própria. Não nele em si, nele, a sua incapacidade de exercício de justiça, mas do poder de alguém que lhe traz em retorno das profundidades dos abismos do mar, como com Jonas, um só poder fez, também tira Isaías. Então temos uma multidão, milhares, milhões. Se eu for tratar no campo da comprovação, chamada científica, entre aspas, que do Freud não tenho nenhum. Me digam, quantos foram restaurados em Freud? Não sabem. Apenas ditam. Isso me traz à memória a figura do Lula solto, do Lula livre, dos fatiados por mortadela, por seus partidos. Ele vai dizer, aprendi isto, fala. Que ninguém vai conferir. Ele estava dizendo, é o que eu digo, isso. Quer dizer, não tem responsabilidade, diz o ladrão, a respeito das declarações que faz. Porque o objetivo dele, o propósito, é maligno. É tirar proveito, é enganar, é mentir, até a vaca tossir, como vai dizer a sua discípula. Desses testemunhos, se eu vejo da justiça dos que têm poder de nomear os juízes de Brasília, como é que eu vou tomar esses referenciais como passíveis de restaurar meus traumas, se eu os tivesse? E os traumas que tinha essa figura do ancião, quando ainda a partir dos 49 anos, eu fui salvo daqueles, salvo. Se isso está compreendido, eu estou dando testemunho, assim como fez Isaías, assim como fez assim como fez Moisés, assim como fez... Será que é insuficiente tais testemunhos? Quando são fiéis, o fruto das suas declarações são expressão da justa justiça.
de um só acolher por ser o justo que lhes dá suporte? Como tomar para si? Não tem como. Mas então, se não tem como, e todo fundamento de razão me diz que o homem não é fundamento de nada, por que querem fazer os de Brasília por fundamento de uma nação? Não há possibilidade. Eles estão corrompendo por mais e por mais partidos a nação. Ou seja, não há mais nação. Há um monte de partidaristas, de mais partidos, dos malditos. Essa é a palavra. Como é que eu vou dizer que dessa condição eu falo bem? Não falo. Não tenho bem a ofertar. De um só, bom. Testifica. O Paulo vai declarar. Ele teve toda uma preparação, se esforçou, se dedicou por aprendizado, como de alguém que acolhe todo o ensino, vamos dizer, escolar, ou todo o seu ensino da tradição, daqueles que são os mais fortes, que estão com o poder na mão, que é a expressão do sacerdote, o sumo sacerdote, e aqueles que eu falei que descem para Jericó, descem. Não é questão de desciam, nem que descerão, descem. Assim estava o Paulo. Ele diz, eu fui preparado para ser cabeça dentre os príncipes de Israel. Os príncipes, os mestres, os juízes mais qualificados. Ele diz que tudo isso para ele, houve momento, se tornou em nada. Escória, diante da sublimidade, da justiça de Cristo. O Paulo certamente tinha fome e sede de justiça e foi farto. Não é uma questão teórica, é lei. Assim porque nessas proposições de entendimento de justiça, ele relaciona a figura de um lírio do campo, na sua transitoriedade, e confronta com o templo de Salomão. É ali que está a glória de Salomão expressa. E vai dizer Salomão, ou seja, aqueles conteúdos de considerações, de poder, de justiça própria, na expressão do templo, como expressão de vestes grandiosas, às quais ele estava incorporado, incorporou-se a si. Jesus, o mestre, agora o Senhor diz, nem Salomão, em toda a sua própria glória. Veja, foi muito além dos juízes de Brasília, muito além, mas declara, se vestiu com a justiça de um só lírio. Como ficamos? E completa, buscai, pois, em primeiro lugar, a justa justiça. Declare a justa justiça. Senhor, meu bom Pai, o que me negarias? Mas eu tenho que reconhecer meu Pai. Eu não posso tratar meu pai em desonra, nem a minha mãe. Porque, se assim eu proceder, como dos juízes de Brasília e seus legisladores, eu farei desta terra habitada pela perversidade. Assim porque afirmamos, quanto mais partidos, maior a violência, um contra o outro. E o vai ser mais buscado, ser alcançado, é matar o justo. Na imagem de Sócrates e na imagem de Cristo, na cruz, e de Paulo, ao ser morto pela causa da justiça. Será que isso é difícil de ser compreendido?
perguntaria a cada um que ouve, em especial aos legisladores, juízes legisladores de Brasília. De onde vocês vêm? De onde vocês vêm? Em que se fundamentam para tal exercício de corrupção? Em quem? Não haverá um quem. Haverá coisas. Mas eu ganho status. Eu tenho uma premiação. Eu me lembro. Vós mesmos vos julgaram, os vossos nomeantes, a respeito das legislações, a respeito dos vossos juízes, quando se aconselhavam no pensalão. Assim, porque o Salmo 1 diz: não andeis no conselho dos ímpios. Esse é o conselho dos ímpios, está lá, meu salão. Não vos assenteis com eles. Eles são a roda, o giro do escárnio. Não caminham, estão em torno de si mesmos. Antes, buscai a lei. Que lei? O espírito de um só legislador e Senhor. Meu bom Pai. É simples. Por que então os homens resistem à verdade? Que se julgam na mentira por verdadeiros em dizer que da teoria do gênero ou fazer Deus mentiroso, para que sejam eles os verdadeiros. Por quê? Essa é a questão objetiva do ensino. Diante de todos esses quadros vem uma síntese de Paulo. Cristo, o Espírito de Cristo, o justo, é nossa justiça. É uma pessoa. É pessoa, não é letra. E o João subiu como águia, Deus o conduziu e ele diz: Deus é amor. Então estaríamos dizendo que os de Brasília são frios. O amor já está longe. Agora, tudo farão por comércio e troca. Ficamos por aqui. Um só é poder para restaurar a nossa mente, para lançar fora os traumas que por impostos nos colocaram, a fim de dar partido de justificação ao salário, como é que chama? Moradia? Como dizem lá. Um só é bom.